Na semana passada falamos sobre Conference League e sobre Liga Europa, mas e na Copa Sul-Americana? Você conhece os times mais tradicionais e os alternativos que estarão na competição? O Rotas da Bola te explica. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal, bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Rotas da Bola, episódio número 125. Eu sou o Pedro Abílio e no podcast e videocast de O Tempo Esportes, que fala do futebol internacional, nesta semana a gente vai explicar um pouco e contar algumas histórias curiosas de times alternativos que vão disputar a Copa Sul-Americana. Eventualmente falaremos aqui das competições sul-americanas, já que estamos vivendo, a semana do início da fase de grupos, ou de fato, do início daquela fase que importa nas competições continentais aqui na América do Sul. Pegando um gancho, do que a gente falou na semana passada. Times alternativos ou outras camisas pesadas que disputam as duas competições alternativas no continente europeu. Comigo, como sempre, o editor O Tempo Esportes, Fred J. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro. Muita curiosidade, pouca curiosidade? Muita curiosidade. Aliás, mais curiosidade do que eu estava pensando, do que eu estava imaginando. Muito mais. E se a gente for traçar um paralelo, normalmente a Conmebol gosta de copiar um pouquinho as coisas que acontecem na sua co-irmã UEFA, né? É. Vai pintar uma terceira competição sul-americana? Vai aumentar o número de times, vai acabar a fase de grupos tradicional que a gente conhece. Eu sempre fico pensando nisso. Na verdade, para ser muito claro, na semana passada a gente já pegou a Liga Europa e a Conference já numa fase mais aguda, então ficam camisas tradicionais, ficam mais camisas tradicionais ou clubes super conhecidos do que o inverso. Sim. E aqui nós estamos falando do Sul-Americano desde o início. E não, Conmebol não invente uma terceira competição. Não pelo fato de uma competição não ser legal. O que diferencia em relação à Europa é a quantidade de países e o nível de competitividade que tem. Aqui nós vamos pegar alguns times, nós vamos falar para quem está nos acompanhando de times bem alternativos, bem diferentes. O que me incomodaria em caso de uma invenção que, na verdade, está nem sendo cogitada, Eu estou só fazendo um paralelo. É o nível de disparidade, especialmente em relação ao futebol brasileiro e ao futebol argentino. A gente teria um Campeonato Brasileiro, por exemplo, com todas as vagas em competições continentais, e acho que o caminho não é por aí, até porque eu acho que já é muito inchada. Ou não, Pedro Abílio? Muito inchada. As duas, né? As duas competições são. Hoje a gente tem a Libertadores com 3 fases prévias que são fases prévias muito inchadas. Acho que de um lado é importante para os clubes se classificarem para a Libertadores, porque hoje ela premia mais os times que participam dessas fases prévias, Além da questão de visibilidade, os times têm um incentivo financeiro para participarem simplesmente dessa fase prévia. Só que, ao mesmo tempo, se desvaloriza de toda forma a classificação através dos campeonatos nacionais, porque o formato é muito diferente, A começar pelo calendário. A gente vive na América do Sul hoje, depois de que o campeonato argentino passou a ter esse formato maluco que tem hoje, um calendário mais ajustado de início a fim de ano. A gente tem hoje uma situação um pouco mais regularizada nesse sentido. A Libertadores ela passa a ocupar um bom espaço de toda a temporada dos clubes e acabou se valorizando muito com isso. A Libertadores hoje tem uma final única de prestígio, que aí é questionável, tudo bem, mas a Sul-Americana ela vai nos mesmos moldes e essas competições elas estão entregando cada vez mais visibilidade, só que ao mesmo tempo a qualidade do produto não se valoriza nisso, A qualidade do produto perde muito nesse sentido. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de entender a fase prévia da Sul-Americana. Hoje a gente tem uma disputa que antigamente a gente tinha isso no Brasil, Os times do país se enfrentam para depois, não tinha fase de grupos, nem eram grupos, Eram mata-mata entre times do mesmo país. E hoje alguns países ainda convivem com isso. Aqueles que não se classificam direto à competição têm uma fase prévia da Sul-Americana, fora aqueles que vêm, da fase preliminar da Libertadores. Lembrando que a gente, no caso do Brasil, o 14º colocado brasileiro do ano passado, de 2023, participa de uma competição continental. É uma coisa meio maluca, Total.
a gente traçar um paralelo em campeonatos com 20 clubes na Europa, 4 vão para a Champions League de maneira geral, 1 ou 2 ali para a Liga Europa. Claro que tem exceções né, aqui e acolá. E no máximo ali o 7º, considerando o campeonato de ponta, Premier League, Bundesliga e tal. Então no máximo o 7º colocado vai lá para a Conference League. É o dobro. É o dobro para traçar o paralelo do Brasil. Ah, é legal participar? Mas né? Até quando? É uma confederação com 10 países. Não precisa de inchar tanto assim. Eu acho que a corneta vai nesse sentido. Porque o nível vai lá para baixo. Acho legal ter camisa diferente, nós vamos falar de curiosidades. É legal quando o time atinge uma competição internacional, mas assim, a questão do brasileiro mesmo, né, Pedro? Às vezes o 8º ou o 9º do campeonato anterior vai disputar Libertadores. E muitas vezes, para a gente citar um exemplo mineiro aqui, em 2019, o Atlético foi jogar a Libertadores depois de uma classificação razoável no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não era um time forte o suficiente para jogar a Libertadores. Foi eliminado na fase de grupos. Inclusive foi para o Sul-Americano e foi até em fases mais agudas. Para citar esse exemplo, como acontece várias vezes em situações que o clube brasileiro, por exemplo, vai para a pré-Libertadores, na verdade é a primeira fase da Libertadores, segunda fase, terceira fase, e também não consegue classificar. Por quê? O time fez uma competição discreta no ano anterior. Então, o critério de classificação também é duvidoso. Mas isso é uma conversa para outra história. Será que uma fase de grupos da Libertadores com 16 clubes, ou da Sul-Americana com 16, elevaria o nível? Claro que elevaria. De repente você pode até ter uma terceira competição, desde que as outras duas não sejam tão inchadas a esse ponto, e você pode até ganhar em algum aspecto de ter mais dias preenchidos, né, com a televisão, com bons jogos, porque a audiência da Libertadores em muitos jogos hoje é baixíssima. E a gente está falando aqui de uma competição que é a mais cobiçada, a principal do continente. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa Sul-Americana e as suas curiosidades na temporada de 2024. Para o ouvinte do Rotas da Bola, para quem acompanha a gente no Tempo Esportes, Fred, acho que o recorte grupo do Cruzeiro já chama muita atenção por si só, né? Vamos começar pelo Alianza FC, que é o time que morava numa cidade, foi para outra, o contexto muda totalmente de repente, e é um time, é o Alianza Lima do Peru? Não. É o Alianza FC, que ninguém conhece. E também conhecido como Alianza Petroleira, que também não tem nada a ver com o Oriente Petroleiro, que é de outro lugar. Não é o Alianza Lima, é do Peru. O Oriente Petroleiro é tradicional, é da Bolívia. E o Alianza Petroleira, que é um nome que é conhecido também, que é o nome antigo, né, do clube, é da Colômbia. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas é uma novidade. Você conhecia, Pedro Avi? Não conhecia. E assim, é um time que começou a disputar essas competições sul-americanas agora. É um time que é desconhecido para a maioria das pessoas. E o próprio Oriente Petroleiro também não é nenhum time tradicional, né? E aí você faz a ligação de um ao outro e vê que não tem nada a ver, e que um é de um lugar e o outro é lá da Colômbia, já assusta de cara. O Alianza Petroleira, que era de um lugar na Colômbia e mudou para outro lugar, Barranca Bermeja, e foi para Valledupar em 2024, né? Ele publicou uma nota nas redes sociais. As últimas publicações do Alianza Petroleira nas redes sociais, quem for pesquisar vai achar lá. São 2 notas oficiais, uma anunciando que vai devolver, reembolsar os sócios e tal, quem tinha adquirido camisas para a temporada, não sei o quê, e a outra falou, estamos indo embora para outra cidade, muito obrigado, um abraço para todo mundo, tchau. E foi embora, realmente.
time que mudou de lugar em 2024 e vai pela primeira vez disputar uma competição sul-americana com esse novo nome, esse novo formato. É um clube fundado em 91, é um clube relativamente novo, só chegou na década passada à primeira divisão do seu país. E uma coisa curiosa que a gente vê também na Europa acontecer. Para chegar nessa fase de grupos da Sul-Americana, eliminou a América de Cali. Ou seja, aquele duelo nacional que a gente falou. Que a gente falou. Tem um caso curioso também sobre o Olímpia, que é outra camisa que cai no meio do caminho aí, não chega nem na fase de grupos. E parece uma tendência, né, Pedro? Camisas tradicionais que não conseguem mais se restabelecer num patamar do primeiro nível e começam a perder espaço, inclusive na competição de segundo nível. A América de Cali, inclusive, tem uma curiosidade ruim para o América de Cali, que ele é tri-vice seguido na década de 80 na Libertadores e depois volta a ser vice. É o clube que não conquistou nenhuma Libertadores e foi 4 vezes vice, sendo 3 de maneira seguida. Tradicionalíssimo, impulsionado também pela grana do cartel de Cali, nos anos 80, 90. Foi perdendo a popularidade, não a popularidade, tem muita popularidade, foi perdendo a capacidade, jogou segunda divisão na Colômbia, e é um retrato de novos tempos do futebol, igual a gente vê em outros lugares mesmo. Olha o Cuiabá, o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense, conquistou até título recente, e olha o Vasco, olha o Santos, olha talvez até o próprio São Paulo, né? Mas o Botafogo, né? Um bom exemplo. O Botafogo. Tá na Libertadores? Tá, mas protagonista não. Bem parecido, né? Tipo isso. Pra gente citar o exemplo aqui. Exemplo local. Os outros times que estão no grupo do Cruzeiro, La Calera do Chile e a Católica do Equador. Quem é a Universidade Católica? Eu te pergunto, Fred, você conhece a Universidade Católica? Esse eu conheço. Esse chegou a jogar chegou a jogar Libertadores. Na hora lá que o pessoal que estava secando o Cruzeiro ficou olhando o sorteio, caiu Católica lá e tal. Não é a Universidade Católica do Chile. Não é. É a Universidade Católica de Quito. E a Universidade Católica do Chile foi vice-campeão da Libertadores, perdeu para o São Paulo de Tele Santana na final, mas esse é conhecido. Mas induz qualquer um no mínimo, confundir. E olha, vou te falar uma coisa, olha que vai ter gente indo pro estádio, é a Católica, que também não é nenhuma hiperpotência do continente, né? A chilena, a equatoriana, né? Não vou nem discutir. Quito tem tem altitude, né? Quase 3 mil metros, né? É considerável adversário. Talvez o deslocamento / altitude sejam os maiores adversários. O Cruzeiro é favorito no grupo, né? Total. Né? Não precisa ficar discutindo. Lembrando que classifica direto o primeiro só, né? Exatamente. E aí quem fica em segundo no grupo, aí mais numa cópia que até a temporada atual acontece na Champions League, o segundo colocado do grupo faz um playoff com a turma que vem do terceiro lugar dos grupos da Libertadores. Aí sim, o classificado entre eles vai para as oitavas de final. Mas esse é um pouco mais tradicional, né? Em comparação com a Aliança Petroleira, né, Pedro? E uma curiosidade é que o Rafael Romo, 34 anos, tem sido um destaque, né? A seleção venezuelana tem sido, de certa forma, uma surpresa nesse início de eliminatórias para a Copa do Mundo, e ele é o titular no gol da seleção. E tem o La Calera, né? Esse a gente está até um pouco mais acostumado nos últimos anos a ver frequentando aí a Libertadores, e é um time talvez um pouco mais que apareceu um pouco mais nas últimas edições de competições sul-americanas, mas também não é nenhuma camisa pesada do continente, muito pelo contrário. Lembrando que vai jogar outra vez em Belo Horizonte, na Sul-Americana em 2019, jogou contra o Atlético, foi eliminado nos pênaltis, num jogo de Independência, deu trabalho, jogou no seu campo, na sua cidade, dessa vez não deve jogar, vai jogar em Vinha del Mar, no espetacular, em termos históricos, estádio Sausalito, que é onde a seleção brasileira mandou seus jogos na Copa de 62, um estádio super legal,
Não para o futebol profissional atual, de arenas e etc. Não é para você esperar isso não, mas é um estádio bonitinho, cabe 25, 30 mil pessoas. É aqueles estádios que a gente gosta de visitar, de conhecer e tal. Não é arena, não é isso, mas é legal. Podia ser pelo menos na época do festival de música, né? Que é tradicional lá. Tem também. Vinha Del Mar. Tem também. Muito bem, vamos fazer um levantamento aqui de algumas curiosidades, falar um pouco sobre elas. E você separou algumas curiosidades interessantes que a gente pode discutir aqui, né, Fred? Vamos lá. Começando pelo Sportivo Ameliano. Que time é esse, Fred? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. De onde surgiu esse negócio? Às vezes as pessoas olham. Mais um que vem da fase preliminar da Sul-Americana e que elimina o Olímpia. Ele mesmo, Olímpia, rei de Copas, tricampeão da Libertadores, campeão mundial. O Sportivo Ameliano é também do Paraguai. É um clube fundado na década de 1930. Ou seja, um clube praticamente centenário. E que é um clube, e você imagina que em 2006 esse clube conquistou a 4ª divisão do Paraguai. Aí nós vamos entrar naquela discussão do nível de jogo. Claro que não é o time, em 2024, não é o time que estava na 4ª divisão. Mas a quantidade de clubes que vão se colocando na Sul-Americana traz um clube fora do cenário. Então dá para você imaginar a 4ª divisão do Paraguai? Meio complicado, né? Verdade. O Olímpia, exceto por lampejos, 2013 foi finalista, perdeu para o Atlético da Libertadores, eliminou o na Libertadores do ano passado, mas são lampejos. O Fluminense simplesmente passou com maior tranquilidade para cima do Olímpia. Se o Olímpia tem lampejos, imagina um time que até pouco tempo estava na 4ª divisão. Esse é o Sportivo Ameliano, que vou até conferir o grupo aqui que ele foi parar, que é um grupo curioso também, porque ele enfrenta o Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense tem 2 curiosidades no grupo. Tem o Danúbio do Uruguai, tradicional, né, para os padrões que a gente está falando aqui, um clube tradicional. Tem o Sportivo Ameliano e tem outra surpresa aí que eu selecionei também, Pedro, que é o glorioso Raio Zuliano. Tem alguma coisa a ver com o Raio Vallecano, não? Não. Tem não. Alguém vai lembrar do Zulia. Sim. Jogou algumas Libertadores. Esse clube, esse Zuliano, ele foi fundado em 2005. Depois ele se funde ao Zulia, da Venezuela, que eu tô falando, que já jogou Libertadores, como eu falei, e ele é refundado em 2021. Fundado em 2005, sai do futebol profissional, volta em 2021, se funde a outro clube da cidade e agora está lá no grupo do Atlético Paranaense, que é o grupo E da competição. Do Cruzeiro é o B. A gente citou o grupo do Cruzeiro primeiro. O Raio Zuliano, que ganhou do Laguaira, Deportivo Laguaira. Aquela fase prévia lá, o Laguaira, que recentemente o Atlético enfrentou, né? Na Libertadores 2021. Na Libertadores. Então assim, só pra gente chegar, o que eu tava querendo falar, grupo E, Atlético Paranaense, Danúbio do Uruguai, beleza. Sportivo Ameliano e Raio Zuliano. É um jogo que vai acontecer 2 vezes, hein? Sportivo Ameliano e Raio Zuliano. Vamos que vamos, Pedro. Já não bastasse o nome favorecer o trocadilho. Aqui, Raios é o Raio Zuliano e o Sportivo Ameliano que está fazendo aqui na Sul-Americana. O contexto é bem legal. Eu acho que a gente está vivendo uma era de revolução no futebol nesse sentido. Tem muitos times que estão levando os projetos para outros patamares. A gente está vendo exemplos aqui no Brasil debaixo do nosso nariz o tempo inteiro. Não só do advento da SAF para cá, mas da sensação de que o futebol se tornou um pouco mais profissional na gestão. A gente vê exemplos de clubes que estão conseguindo
subir de divisão, disputar competições continentais. Vivemos a Chapecoense, né, na década passada, estamos vivendo agora o Red Bull Bragantino, falei do Atlético Paranaense, do próprio Cuiabá, enfim. É interessante, mas vai aparecer de vez em quando uma equipe ou várias equipes vão aparecer sem qualquer tipo de preparo para estarem nessas competições. Vamos ver se a gente vai ser surpreendido por algumas dessas curiosidades ou dessas surpresas que a gente está falando aqui. No grupo A... Inclusive estruturalmente, né? Exatamente. Vamos ver o tipo de tapete que vai aparecer. Né? Vestiário. E por aí vai, né? No grupo A nós temos o Defensa e Justiça, que não é nenhuma camisa tão pesada assim na Argentina, mas é um time que estamos acostumados a ver frequentar as competições sul-americanas, time que tem um bom estádio, tem uma torcida fiel e tal, não vai ser aquele clima morto no estádio. O Independiente Medellín, que é finalista, que é um time de tradição, um time colombiano. E aí o César Vallejo e o Always Ready, um time peruano e um time boliviano. O César Vallejo não é uma novidade, jogou inclusive Libertadores, é um clube que a gente já viu passear por aí, assim como o Always Ready. O Always Ready, é inglês mesmo? Que loucura, né? Ele manda os jogos no estádio, se chama El Alto. O que significa isso? Que o infeliz que vai jogar lá vai jogar a 4.090 metros de altitude. Nós vamos ficar aqui discutindo se pode, se não pode, se é válido, se não vale. Não é o caso, tá? É o segundo estádio em um lugar mais alto. O primeiro, que não tá na Sul-Americana, viu, gente? É o Daniel Alcides Carrión, que fica em Cerro de Pasco, no Peru, que é 4.378. Não tem condição nem de respirar, gente. É a casa do pequeno União Minas. Esse ainda não chegou na Sul-Americana. Mas o Always Ready chegou. Lembrando que ele jogou Copa Libertadores e tiraram o jogo dele do seu estádio, porque é aos arredores de La Paz, mas para jogar em La Paz, no Hernando Silas, que já é um estádio de difícil adaptação para quem não está acostumado à altitude. Essa é a maior qualidade do Always Ready. Vai fazer uma surpresinha ou outra no seu estádio. Os jogos estão marcados até esse momento para o El Alto. Meu Deus. Mole? É muito alto, inclusive. Tá doido. Recentemente a gente falou, né, há algum tempo atrás, acho que uns 2 anos talvez, sobre a campanha que as equipes que jogavam na altitude estavam fazendo para continuar mandando os jogos continentais nas suas casas, né? E aí entra naquela discussão que você citou, não é o foco aqui do programa de hoje, mas é algo a gente pelo menos citar, porque os clubes que não estão acostumados, que não estão adaptados a jogar na altitude, eles temem e fazem essa pressão para que os jogos não aconteçam em estádios com elevação em relação ao nível do mar tão alta como esses casos, né, de La Paz, por exemplo, e do Always Ready, aqui do El Alto. Só que, em contrapartida, que culpa tem esses clubes de terem sido fundados nessas cidades, nessas condições, né? Assim, é algo que nunca foi discutido, só começaram a discutir quando o jogo estava marcado para lá, para os locais, enfim. E... Como é que você tira o time do seu lugar? Pois é. Simplesmente por isso, né? Uma questão que então ele não tem controle. Em tese, ele não deve jogar a nível do mar, então. Ele sai do alto, ele não vai jogar lá embaixo. Não é um negócio meio maluco? Eu só acho que é o seguinte, tem que avaliar as condições de saúde. Totalmente. Para... o pessoal nasceu, está acostumado lá a fazer um esforço físico a 4.000 metros de altitude, não é brincadeira. Até hoje não aconteceu uma tragédia. Aconteceram cenas de oxigênio e tudo mais. Uma tragédia, algum atleta morrer, não é brincadeira. Nós vamos citar já um caso de Cusco. Cusco é uma cidade que eu visitei, Pedro. Eu vou te falar, a experiência não é tão agradável assim, não. Foi a de maior altitude que você já foi? Sim. Qual que é a sensação, Fred? A sensação é que falta um pouco de
de ar, literalmente, quanto mais você vai subindo, seja uma escada, seja uma rua com um aclive, ou a velocidade do esforço que você faz, vai dar um pequeno pique, falta um pouco de ar. Ou um movimento muito brusco. Por exemplo, a pessoa está deitada e ela se senta rapidamente. Às vezes dá uma pequena confusão, você dá uma balançada. Não sou atleta, não corri num gramado de futebol, subi uma ladeira aqui, uma ladeira colar e fiz alguns movimentos bruscos assim, né? Uma variação rápida na movimentação que, dependendo da altitude, lá são 3.600 e alguma coisa. Então são 600 a menos do que 600 não, são 400 a menos do que o El Alto. Nós temos aqui no grupo G, né, falando de Cusco, o Deportivo Garcilaso, junto com o Cuiabá, com o Metropolitanos da Venezuela e com o Lanús da Argentina. Esse é o desafio aí do Cuiabá, né? Cuiabá. E o desafio de quem vai jogar em Cuiabá também, que talvez o lugar mais quente que eu já fui na minha vida. Também. Muito quente. Só para citar um pouquinho essa história de Cusco. O Cienciano é o clube mais tradicional de Cusco. Ganhou uma Copa Sul-Americana. Né? O único título continental de um clube peruano é do Cienciano. Lá nos primórdios da Copa Sul-Americana. A mesma cidade que tem o Real Garcilaso, que mudou de nome, passou a se chamar Cusco. Inclusive o Real Garcilaso jogou Libertadores. Inclusive aquele episódio patético, para dizer o mínimo, em relação ao Tinga na época do Cruzeiro, né, que sofreu racismo, foi um jogo com o Real Garcilaso. E o Deportivo Garcilaso, esse que está aqui, ele não tem nada a ver com nenhum nem outro. O Cienciano é uma coisa, Real Garcilaso é outra, virou Cusco, e o Deportivo Garcilaso é outra. Ou seja, tem 3 times para você ter a sorte de jogar em Cusco, viu, Pedro? Meu Deus. Bom, vamos fazer uma pausa nas curiosidades aqui pra gente falar rapidamente sobre a KTO.com. E a KTO, claro, né? Ganhar e perder faz parte, mas você sabe que no final o que conta mesmo é a emoção. Quem sabe muito bem disso é a KTO.com, que é o lugar perfeito para você que quer brincar com as probabilidades, palpitar com responsabilidade e se divertir numa plataforma, Fred, que é fácil de usar e com diversas possibilidades para você fazer o seu jogo. Pois é, e fazendo seu cadastro na KTO, você tem até R$200 para dar o seu primeiro palpite sem risco, conta com cashback para sacar e várias promoções para você participar. É muito bom, então você já sabe. Quer mais diversão? Acesse kto.com e faça o seu cadastro, lembrando que é importante jogar com responsabilidade, é um site para maiores de 18 anos, Pedro Abílio. Falamos de altitude, Fred J. Não é só em La Paz, não é só na Bolívia que a altitude está em La Paz e arredores. Quem é o Real Tomayapo? Real Tomayapo, que vai ser adversário do Internacional, né? Grupo C. Tem o Inter, tem o Delfim do Equador, que jogou Libertadores recente, jogou contra o Santos, inclusive. O Belgrano da Argentina. Não é nenhuma potência, mas né? Ah, eu sei quem que é. E tem o Tomayapo. 1.854 metros. Não se desespere. Não se desespere. Não é nenhum 4.000. Não. Tranquilo em relação aos demais locais. Mas esse é um que... Tomayapo, onde que é isso, meu amigo? É na Bolívia. O time é boliviano. Então o Inter não vai jogar 2.000, 3.000, 4.000 metros. Vai jogar quase 2. Um clube novo, fundado em 1999. É um que eu digo, torcedores de futebol e fãs de futebol, às vezes você vai ter que procurar lá dar um Google, né? Totalmente. De onde surgiu isso? É um time boliviano. Tomayapo. Tem aparecido muitas surpresas no futebol da Bolívia. Acho que historicamente talvez deva ter sido assim, né? Porque é um lugar em que o futebol é emergente há muito tempo e vira e mexe muda de mãos, né? Vira e mexe o título muda de mãos, os campeonatos, os principais candidatos, né? Os campeonatos, eles
são diferentes, e isso propicia que os times vão se intercalando no quesito de investimento, né? De atrair e receber mais investimento para conquistar vagas em competições sul-americanas, né, Fred? Clubes novos, né? São clubes novos. O Tomaiapa é de 99. Então é um muito pouco tempo. Não tem nem 30 anos de atividade. E isso acontece com outros também. Falando do Raio Zuliano, que a gente citou aqui, que foi refundado em 2021. A questão é que clubes tradicionais andam perdendo espaço. Por diversos motivos, né? Inclusive, as administrações, elas têm o seu preço, né, Pedro? Pois é. Bom, do Real Tomaiapo, na Bolívia, vamos falar do time do Pirata, do Coquimbo Unido. Muita gente se surpreendeu há uns 2, 3 anos aí, quando o Coquimbo Unido começou a frequentar as competições continentais, né, Fred? É uma das camisas mais legais que tem, quadriculada, amarelo e preto, e o escudo é a cara de um pirata. E isso já transforma o clube numa atração. Se deu mal o Coquimbo, porque caiu no grupo. Tem o Racing, esse é o grande Racing, não tem que ficar explicando. O Bragantino, Red Bull Bragantino, então são os dois principais candidatos. E o Sportivo Luquem do Paraguai, esse é o grupo H. Clubes que já estão acostumados a disputar competições sul-americanas. O Bragantino só está aí porque encarou um brasileiro na fase de grupos da Libertadores. Deu muito azar no sorteio da pré-Libertadores, né? Pegou o Botafogo eliminou e tem time para jogar Libertadores mais do que muitos outros. Se deu mal o Coquimbo, mas anota aí, é a camisa mais legal, o escudo mais diferente de todos esses que a gente está falando, Libertadores inclusive, hein, Pedro? Olha aí, e o Fred é um especialista em camisas de futebol, então tá falando com propriedade aqui sobre a camisa do Coquimbo Unido. E sobre o Trinidense do Paraguai, Fred? Rapaz, é outro que quem não conhece, de onde surgiu o glorioso Trinidense. O Trinidense é um clube de quase 100 anos e que, assim como o Ameliano, também é um colhedor de títulos de segunda divisão, de terceira divisão do Paraguai. Esse é o resumo do glorioso Trinidense, que ganha espaço em uma situação que, num futebol que é dominado por 2 clubes, historicamente, e tem vestígios. É o Libertad, que ocupou um bom espaço nos últimos, nesse século, mas é muito pouco. O Paraguai é um país tradicional no futebol. Sim. Inegavelmente. Mas como é concentrada a situação em Cerro e Olímpia, a Olímpia fez o papelão de não conseguir nem chegar na fase de grupos da Sul-Americana e abre espaço para participações curiosas como essa do Trinidense, que também se deu mal no sorteio, viu, Pedro? Grupo D com o Boca Juniors, sim, o Boca Juniors mesmo, não é o Boca Juniors de Sergipe, que aliás se chama Boca Junior. Tá o Boca Juniors, tá o Fortaleza, atual vice-campeão da Sul-Americana. E esses dois, Boca e Fortaleza, são os favoritos. Além do Trinidense, vão jogar em Potosí. Vão jogar em Potosí, Temido jogo na altitude. O Nacional Potosí tá nesse grupo. Não é o Real Potosí também, que é outra história. É um clube boliviano que vai mandar seus jogos a quase 4.000 metros de altitude. Vários clubes brasileiros já foram lá. O Cruzeiro, inclusive, já levou uma sapatada lá. Tomou 5 numa fase preliminar lá de Libertadores, com aquelas condições. Flamengo já penou lá. Não vamos seguir naquela discussão que não é o momento, mas Fortaleza e Boca, grandes favoritos, vão penar em Potosí. São muitas situações, né? Muitas curiosidades em relação à Copa Sul-Americana, e nós não vamos nem entrar no mérito aqui de jogadores, né? Vira e mexe a gente vê um cara, esse aí jogou não sei aonde e tal. Treinadores também é bastante comum a gente observar. Mas eu estava fazendo uma pesquisa sobre os campeonatos que mudaram de formato recentemente na América do Sul, né? E aí falando especificamente da criação da Superliga Argentina, de como isso mexeu, né, com
o campeonato argentino, tem tentado trazer, né, o futebol argentino para uma emoção diferente, sempre na tradição argentina de mata-mata, né? A Argentina vive muito o mata-mata internamente. Eu acho que, de certa forma, até isso dá uma casca para os times jogarem as competições continentais. Me chamou muita atenção o campeonato colombiano, por exemplo, né, que é o campeonato que disputam o Independiente Medellín, que está no grupo A, e o Alianza, que está no grupo B, o grupo do Cruzeiro. O campeonato ele tem as suas 20 rodadas, né, as suas rodadas tradicionais, e aí os times, que são 19 rodadas, mais uma rodada extra contra o seu principal rival. Ou seja, uma rodada extra que pode mudar a cada temporada, depende de quem subiu e quem desceu. E aí você vai para um quadrangular. Na verdade, são 2 grupos com 4 equipes, né? São chamados lá de quadrangular, mas eu posso até entender como uma fase diferente, né? Uma segunda fase. E os finalistas do primeiro turno e do segundo turno são os vencedores de cada um dos quadrangulares. Ou seja, no primeiro turno isso acontece e depois se repete no retorno. E aí uma classificação geral de todos os jogos com uma média, né? Porque tem gente que vai jogar 40, tem gente que vai jogar 50, é feita para poder definir quem vai se classificar para as competições sul-americanas. Que maluquice, né? Esse vai valer um rotas à parte, viu? Pode anotar aí. Regulamentos estranhos de campeonatos nacionais. Parece o escocesão, né? Que tem 3 turnos e mais uma fase final, enfim. Esse a gente conta depois. A América do Sul precisa dar um pouco mais de unidade. Né? Até para o fortalecimento do futebol continental. O calendário é diferente, tem temporada que são as aperturas, clausura da vida. O Campeonato Argentino já mudou 600 vezes de formato. É inchado, né? O Campeonato Argentino, 30 times. E essas curiosidades, por mais que seja interessante a gente falar da curiosidade, eu acho que perde um pouco a identidade. Resumidamente, o time pode ser campeão do turno e ser o último lugar do retorno que ele pode ser campeão. Né? E aí você vai parar pra pensar e, tipo, não é tão difícil, né? São poucos países. A Conmebol podia tentar dar um direcionamento, né? Um padrão um pouco mais fácil, que se encaixe também ao contexto de cada um dos países, não mexa muito com a questão cultural, né? Que existe, por exemplo, na Argentina, essa sina do mata-mata, mas que trouxesse um pouco mais de visibilidade para os campeonatos do entorno. Porque, tudo bem, talvez a gente eu acho que a gente não precisa copiar tudo que vem da Europa. Acho que a Conmebol precisa dar a cara dela mais vezes nesse sentido. Mas o que eu questiono é o que isso faz com o nível do futebol sul-americano. Exatamente. Quando você tem dificuldade para entender o regulamento de um campeonato, ou você tem que pesquisar e ler um pouquinho, tem uma coisa estranha. Eu sou amplamente defensor dos pontos corridos. Regulamento básico, direto, fácil e que premia aquele que tem mais regularidade, o time que fez mais pontos. Acabou. O campeonato argentino não precisa perder a tradição do mata-mata. Tem a Copa. Os times jogam as competições sul-americanas. Não precisa de... Esse excesso de jogos mata-mata depois saindo de campeonatos, que, graças a Deus, no Brasil baixou a bola as ideias nesse sentido, né? Aí pode melhorar a Copa do Brasil, que eu acho que precisa de melhorar alguns critérios, sorteio, clubes, alguns privilegiados, acho que não precisa disso. Mas a Copa tá aí para isso. Mas quando você precisa de entender o regulamento muda todo ano, eu acho que isso também depõe contra. Com certeza. Faz parte do jogo, depõe contra questão de visibilidade, acho que depõe contra também essa questão de nível do jogo. Faltou a gente falar do grupo F, a gente falou dos grupos de maneira geral. O grupo F é o grupo do Corinthians. Esse grupo poderia ser um grupo de Libertadores, né? Esse poderia. Quase. Porque tem o Corinthians, tem o Argentinos Júnior, já se trombaram aí recentemente, né? Inclusive com o Gabriel Milito, hoje técnico do Atlético, comandando o Argentinos Júnior. Racing, do Uruguai.
Racing do Uruguai, calma. E o Nacional do Paraguai, que já foi vice-campeão da Libertadores, perdeu pro São Lourenço em 2014. É um grupo com carinho de Libertadores, tá? Beleza, Pedro? Da Libertadores de hoje em dia. Tá, ok. Essa Libertadores diferente que a gente vive hoje em dia. Mais algum detalhe, Fred? Curiosidades? Escolha aí, ó. 5 favoritos pra conquistar a Sul-Americana. Entre esses estão aqui, tá? Tá fácil, Eu vou pegar pelos brasileiros. Tem o Boca, não? Histórico recente, talvez o Boca Juniors e... Não sei, o Internacional vem de temporadas mais equilibradas. O Red Bull Bragantino é um time que avançou em competições de mata-mata recentemente. Acho que nunca dá para descartar o Corinthians quando se fala dessas competições alternativas. Um time que na temporada passada já fez, né, uma graça na Sul-Americana e vira e mexe faz na Copa do Brasil também. Então dá para imaginar que vai avançar bastante. Tenho curiosidades em relação a, por exemplo, o Racing e o Cruzeiro. Times que estão vivendo aí, de certa forma, reformulações em termos de elenco, em termos de comissão técnica, em termos de novos projetos. O Racing não com uma mudança tão abrupta, né, como o Cruzeiro passou nos últimos anos, mas se ficar 5 anos sem disputar uma competição continental pesa muito, né, na hora de voltar. O Cruzeiro talvez não tivesse esse nível que a gente está falando para disputar uma competição continental, tendo em vista a briga que ele estabeleceu para não cair no ano passado no Campeonato Brasileiro. Mas já que está aí, pode fazer alguma coisa, porque a gente vê um time acertadinho nesse início de 2024 com o Larcamon, né? E pegou um grupo tranquilo, ao que indica vai passar em primeiro, vai estar no mata-mata. Imagino que sim. Aí cabe também ao clube entender a luta que ele vai querer fazer no ano. Quer avançar na Libertadores, na Sul-Americana. E a Copa do Brasil já caiu também. A Copa do Brasil já está fora. E o brasileiro? Se o brasileiro tiver numa situação difícil, enfim, é um longo debate. Para mim, qualquer competição que tem o Boca é favorito. É uma babo, é favorito. Ele foi finalista da Libertadores. E foi para prorrogação o jogo, só para a gente lembrar disso, no Maracanã contra o Fluminense. Então o Boca está em qualquer situação. Os 2 brasileiros que mais me agradam entre os que estão aí são o Inter e o Atlético Paranaense. Sim. Inclusive o Atlético Paranaense do Cuca, que tem uma rodagem de competição continental que, né, pode dar uma cara diferente para o Atlético Paranaense. Que é um time que não tem muita vergonha de assumir, esse ano eu vou disputar isso aqui vai ser... Não me interessa. Não me interessa muito, não. Vira e mexe faz isso com as competições sul-americanas. Não à toa tem um bom histórico recente sul-americano. Bicampeão. Bicampeão. Mais um pouquinho e vira o Sevilha da América do Sul. Pra mim são os 2 que mais agradam. O Inter tem um elenco para Libertadores e talvez é o elenco mais pesado de toda a Sul-Americana, é a do Internacional. Tomara que o Cudê não faça nenhuma coletiva fora do tom. Bom, né? Nós estamos vivendo uma semana e meia depois da eliminação no Gauchão, em que ele não sabia que o zagueiro dele batia o pênalti de cavadinha, né? Pois é. Só pra gente lembrar. Enfim. Aliás, eu gosto do trabalho do Cudê. O trabalho do Cudê é uma coisa. O personagem, o excesso Cudê, ele me incomoda. E onde que tá o Cruzeiro aí, Fred, nesse... O Cruzeiro joga com peso numa camisa pesadíssima, uma camisa acostumada a jogar competições sul-americanas, bicampeão de Libertadores, bicampeão de Supercopa. O Cruzeiro tem, quando chega lá e olha o pacote, tá no bolo ali. Tá no bolo do Boca, tá no bolo do Inter, bicampeão de Libertadores também, campeão de Sul-Americana. O Cruzeiro, como time, ele é um time inferior a esses 2. Aos 2 Inter e Atlético Paranaense. E perde em relação ao Boca, em relação ao fato do Boca estar jogando competições sul-americanas de forma constante. A luta para mim, o Cruzeiro se classifica no grupo. É legal, vai levar a torcida do Cruzeiro de volta para o estádio para ver competição internacional. Acho que vai ter todo um apelo em torno disso. A partir daí, o ano do Cruzeiro vai definir muito o que o Cruzeiro pretende. É legal ser campeão? Óbvio que é legal. Óbvio que é legal. Mas não adianta nada chegar nas quartas e jogar a Série B igual a América, né? É isso.
Então vai depender muito. O Cruzeiro encarando o Brasileiro com 38 rodadas, com o atual elenco, pode correr riscos. O Lacamon pode acertar o time, fazer um time... Eu acho que o Cruzeiro é um time para meio de tabela hoje no Brasileiro. Concordo. Pode surpreender e galgar umas posições para cima ali, brigar ali na primeira metade. Agora, um começo ruim, uma série de derrotas, de tropeços, pode fazer o caminho inverso. E aí vai estar jogando a Sul-Americana. O que privilegiar? Eis a questão, né? Eis a questão da maioria dos clubes que disputam essas competições paralelas com o calendário tão apertado como a gente tem visto hoje, né? Muito bem, Rotas da Bola discutindo a Sul-Americana. Semana que vem a gente fala um pouco mais sobre curiosidades na Libertadores, entre outros assuntos no futebol internacional. Você quer comentar ou sugerir um tema, participe com a gente sempre através no chat lá no youtube.com/@otempoesportes. Falando nisso, já se inscreva aí no YouTube de Tempo Esportes, muito conteúdo esportivo. Essa reta inicial aí que estamos vivendo das competições sul-americanas, inclusive com as transmissões aqui do nosso time de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico Jota. Esse foi o podcast e videocast Rotas da Bola, que você pode acompanhar, ouvir no seu tocador de podcast preferido, também no Portal Tempo e no YouTube de O Tempo Esportes, que o Pedro já deu a dica. youtube.com/@otempoesportes. Clica, curta e se inscreva. Aquele abraço.